O eterno feminino. Antes de tudo se faz necessário conversar um pouco sobre o eterno feminino e dissertar algo sobre nosso Senhor o Cristo. Espero que todos ponham o máximo de atenção. Certamente Deus Mãe é o fundamento desta grande criação. Nós necessitamos identificar-nos cada vez mais e mais com o eterno feminino. Devemos ver em cada mulher a representação viva desse feminino eterno. Obviamente, a mulher nasce para uma santa predestinação, que é a de ser mãe. Até uma menina é a representação do eterno feminino, qualquer donzela é uma mãe em potência. Se fazemos uma recordação daquela mulher que nos embalou no berço e nos alimentou com seus pesados seios quando éramos crianças, encontraremos ali um poema vívido, muito íntimo, natural e profundo, de uma simplicidade extraordinária e de uma grandeza que sempre passa despercebida para todos esses humanoides que têm a consciência dormida. Quero que vocês tomem consciência do que é esse verso vívido, do que é essa melodia inefável do princípio feminino eterno. Resulta demasiado compassiva a grande mãe quando nos brinda esse verso sem merecê-lo, depois que temos sido perversos, que temos nos arrastado pelo lodo da terra de existência em existência. Morremos e logo retornamos para ser embalados em um berço sem merecê-lo, para ser amados por alguém que só vê em nós uma esperança, para ser conduzidos por essa que é todo amor. Parece paradoxal e não teria explicação, se não existisse o homem misericordioso, o eterno Pai cósmico comum ou a Elohim, como disseram os antigos. Se retrocedermos um pouquinho no curso dos anos, lograremos, mediante o despertar, recordar a mãezinha que tivemos em nossa passada existência. Nos veremos ali outra vez em um berço, chegarão a nossos ouvidos os arrulhos daquela que teve a esperança posta em nós, nos veremos dando os primeiros passos, levados por seus braços e se continuamos com o exercício retrospectivo, recordaremos, não a passada existência senão a antepassada. Haveremos de achar-nos outra vez com um poema desses, com um arrulho na meninice entre um berço. E assim, continuando em forma retrospectiva para trás, de século em século, de idade em idade, poderemos sentir sempre os mesmos cantos, os mesmos arrulhos, ao eterno feminino sempre amando-nos, levando-nos em seus braços, alimentando-nos com seus seios, mimando-nos. Todas estas mãezinhas que temos tido através dos inumeráveis nascimentos, parece como se definitivamente tivessem se perdido no tempo, mas na verdade, todas elas são a viva expressão da grande Mãe Cósmica. Nos olhos de nossa Devi Kundalini Shakti, nossa Mãe Cósmica particular, individual, vemos o brilho de todos os olhos das inumeráveis mãezinhas que no passado tivemos. Em ela, nossa Divina Mãe Kundalini, em ela, nossa Ísis particular, estão representadas nossas mãezinhas que nos têm amado através dos incontáveis séculos. Por isso devemos amar de verdade a nossa Mãe Cósmica, viva representação do eterno feminino. Todas as mãezinhas que têm olhado por nós através do curso da história, todas as que nos embalaram, todas as que nos alimentaram, no fundo, são uma e única, ela, Ísis, a quem nenhum mortal tem levantado o véu, Neit, a bendita deusa mãe do mundo. Se pensamos nesse eterno feminino, em Deus Mãe, temos que nossa Devi Kundalini particular é um raio dessa bendita deusa mãe do mundo. Assim, pois, o eterno feminino que tem olhado por nós através de tantos séculos, que nos tem embalado em tantos berços, é ela, nossa Divina Mãe. Em ela estão personificadas todas as mãezinhas do mundo, todas as que temos tido através das diversas idades. Afortunadamente, não as perdemos, ficaram em nossa Divina Mãe. Se as gentes tivessem a consciência desperta, saberiam valorizar a esse ser que é a Mãe, mas as gentes têm a consciência dormida e por isso são incapazes de valorizar realmente a essa criatura que é a Mãe. É necessário, pois, fazer-nos cada vez mais conscientes do que é o eterno feminino. Isso sim, não merecemos o que se nos deu. Depois de ter sido uns canalhas, uns perversos, nos resulta um berço e uma mãezinha que nos arrulha em seus braços. Parece paradoxal, repito, e se não fosse pela misericórdia daquele que não tem nome, resultaria inexplicável. Desafortunadamente, quando crescemos, o ego se faz manifesto. Nos primeiros anos é a essência que se manifesta na criatura e por isso é tão belo o menino, mas à medida que vamos crescendo a personalidade se desenvolve e o ego se vai expressando lentamente, até que ao fim, definitivamente, entra em ação. Então nos voltamos distintos,
Os belos pensamentos, aqueles que tínhamos no berço, se esquecem, se perdem. O encanto aquele de nossos primeiros anos fica relegado ao esquecimento, e as nobres intenções que tínhamos quando éramos crianças são pisoteadas, delas não ficam nem recordações. Ao redor da essência se fortifica mais o ego, a personalidade se reforça, adquire certas modalidades, prejuízos, etc. E, obviamente, a essência fica arquivada lá, nos fundos mais profundos da psiquis, relegada ao mais completo esquecimento. Afinal de contas, a personalidade com todos seus prejuízos, e afinal de contas o ego manifestando-se através da mente, substituem a essência. Onde estão essas nobres intenções, aquelas intenções que tivemos quando éramos pequenos? Não queremos dar-nos conta de que fomos crianças, nos esquecemos disso. Jesus o grande Kabir disse, até que não sejais como crianças, não podereis entrar no reino dos céus. E há algo que nos impede ser como crianças, é este ego que temos, este manojo de recordações, de paixões, de temores, ódios, rancores, luxúrias, etc. Se queremos nós a verdadeira felicidade, não nos resta mais remédio que recordar aquelas belas intenções que tínhamos quando éramos crianças, antes que o ego tivesse oportunidade de manifestar-se, antes que a personalidade se tivesse formado, quando ainda dávamos nossos primeiros passos, quando a nós mesmos fizemos belas resoluções, certas resoluções que depois se esqueceram, e se esqueceram quando a personalidade se formou definitivamente, se esqueceram quando o ego entrou em ação. Então nos voltamos outros e sentimos satisfação em termos nos voltado outros e jogamos ao esquecimento a simplicidade, a inocência, e ofuscados e alucinados temos crescido. Esta condição que temos de adultos complicados e difíceis é acaso superior à inocência que tivemos? Se faz necessário, meus caros irmãos, compreender a necessidade de regressar ao ponto de partida original, de reconquistar a infância na mente e no coração e para isso só há um caminho, apelar à nossa Divina Mãe Kundalini, saber amar realmente a nossa Divina Mãe Kundalini, compreendê-la. E de que forma poderíamos aproximar-nos de nossa Divina Mãe? Antes de tudo, queridos irmãos, aprendendo a amar a nossa Mãe Interial, como ponto de partida, já que ela é a viva manifestação do eterno feminino, aprendendo a amar a todas as mãezinhas do mundo. E quanto a nós os varões, aprendendo a ver em cada mulher uma mãe, a ver nelas a viva representação do eterno feminino, porque se vemos a uma mulher e o primeiro que chega à nossa mente é a luxúria, os pensamentos morbosos, então estamos insultando ao eterno feminino, estamos pisoteando a nossa Divina Mãe, estamos vexando aquela que é todo amor. Há um dito espanhol que reza assim, obras fazem amores que não boas razões. De que serve que amemos a nossa mãe se não o demonstramos com fatos? De que serve que digamos que amamos ao eterno feminino, a tal ou qual criatura, se o primeiro que chega à nossa mente são os pensamentos de morbidez e de luxúria? Onde está o amor ao eterno feminino, à Divina Mãe? Qual é, insultando-a dessa forma, pisoteando-a? Reflitamos, meus caros irmãos, reflitamos. Façamo-nos dignos, se é que queremos marchar realmente, de verdade, com Devi Kundalini Shakti, então nossos corações, inflamados pelo amor, se aproximarão de ela e ela a nós. Ninguém poderia eliminar os elementos inumanos que levamos dentro sem a ajuda de ela. Assim como ela, a mãe, nos limpou quando éramos crianças, nos banhou, assim como nos alimentou, assim também a Divina Mãe nos elimina todas essas sujidades que carregamos, todos esses espectros abomináveis que em seu conjunto constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo. Creem vocês que esta época é mais bela que sua meninice? Se equivocam, porque até que vocês não reconquistem a infância perdida na mente e no coração, não poderão de modo algum lograr a liberação final. Uma das provas pela que todo principiante passa neste caminho é a do fogo. Quando um saiu vitorioso em tal prova, obviamente tem que entrar no Salão das Crianças, assim se chama um templo muito especial onde sempre se é recebido a condição de ter triunfado. Então os adeptos da Fraternidade Branca, todos com figura de crianças, nos dão as boas-vindas e quando lhes saudamos, que a paz seja convosco, ou paz inverencial, a resposta é, e com vosso espírito também. Por que têm eles que dar-nos as boas-vindas em forma de crianças quando saímos vitoriosos na prova de fogo? Obviamente, porque só com fogo podemos reconquistar a inocência.
Por isso é indispensável trabalhar com o fogo sagrado, com essa flama santa do amor, sabendo amar. Ao falar do fogo, não está a mais recordar ao Cristo Jesus em sua cruz, ao pé dela está a mãe, não podia faltar ela, impossível. E sobre a cruz o INRI, ignis natura renovatur integram, o fogo renova incessantemente a natureza. Necessitamos encontrar ao grande cabir dentro de nós. Quando lê as epístolas de Paulo o apóstolo, com surpresa pode verificar, por si mesmo, que ele raras vezes menciona a Jesus o grande cabir, ao Cristo histórico, senão que sempre alude ao Cristo íntimo. Obviamente, o nome Jesus vem da palavra hebraica Yeshua, que significa Salvador. Ele é o Salvador que devemos buscar dentro de si mesmos, ele sempre vai em braços de sua mãe, é o menino Horus, entre os egípcios, sempre em braços de Ísis. É urgente saber, irmãos, que esse Yeshua vem em braços de nossa mãe Kundalini particular, que o Crestus cósmico de modo algum poderia expressar-se através de nós se não se convertesse em Jesus. Em verdade existe o Logos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um todo único que entre os egípcios se chama Osíris. Ele se desdobra em Ísis, na Mãe Divina, na Esposa. Ele e ela se amam e como resultado de seu amor, ela concebe, por obra e graça do Espírito Santo, isto é, por obra e graça de seu esposo. Em seu ventre imaculado e virginal o Crestus desce, o segundo Logos entra em seu ventre, e se converte, como se diz em A Divina Comédia, no filho de sua filha, no filho da Divina Mãe Kundalini. Ela o leva em seus braços, por isso é que Ísis sempre leva Horus entre seus braços e Maria Jesus. A Divina Mãe particular também leva nosso Jesus íntimo em seus braços. Quando nós, tendo amado muito a nossa mãe, nos fazemos dignos somos então ou merecedores, de converter-nos em casa dele, do Senhor. Disse que ele nasce em um estábulo, à meia-noite onde estão os animais, sim, os animais do desejo, e esse estábulo é nosso próprio corpo. Ali nasce e depois deve crescer e desenvolver-se. O Yeshua, nosso Salvador íntimo, individual, deve sofrer em si mesmo todas as tentações e vencê-las, ele deve vencer as potências das trevas em si mesmo, ele deve vencer aos tenebrosos em si mesmo, ele deve viver como um homem entre os homens, ter carne e osso. Nossa carne, isso é claro, deve ser um homem entre os seres que povoam a face da terra e vencer a seu passo, por isso é nosso Salvador. Nosso processo psicológico se converte em seu processo, ele deve ordenar e transformar nossa psiquis, as preocupações, os desejos, etc. Ele os deve desintegrar. Por algo se lhe tem chamado santo firme, porque não pode ser vencido. Ao fim, ele triunfa e então se cobre de glória. O fogo sagrado, personificado em Yeshua, em nosso Yeshua, não no Yeshua histórico, é digno de toda louvação e glória, de senhorio e majestade. Ele ama a sua mãe e sua mãe ama a ele. Só por meio de sua mãe se logra que ele nasça no estábulo interior que levamos, para converter-se em nosso Salvador. Se não amamos a mãe do Yeshua interior, tampouco amaremos ao filho. Como poderia o filho vir a nós se não amamos a sua mãe? O que queira amá-la tem que demonstrá-lo com fatos, amando a que nos deu a vida e vendou a ela, a que nos deu a vida, em cada mulher. Assim, pois, irmãos, se faz necessário compreender este grande mistério do Cristo e da Divina Mãe, se faz necessário voltar-nos simples, tolerantes e modestos, porque só assim, meus caros irmãos, marcharemos pelo caminho verdadeiro. Quero que vocês reflitam nisto que nesta noite estamos falando, quero que vocês regressem ao ponto de partida original, que regressem ao primeiro amor, que reconquistem a infância perdida na mente, o coração e o sexo, para que entrem pela senda da cristificação, da salvação. Quem quer que realmente seja salvo deve saber amar. Como se poderia amar realmente a mulher se quando a olhamos vêm à nossa mente os pensamentos eróticos de luxúria? Isso é insultá-la, ofendê-la. Poderia objetar-nos dizendo que existem infinidade de mulheres, cabareteiras, etc., etc., mas somos acaso juízes para julgar ao eterno feminino? Com que direito fazemos? Quem nos converteu em juízes do eterno feminino? Ou é que nos cremos santos? Ou é que já recobramos a inocência? Nós não devemos julgar ao eterno feminino, e as mesmas mulheres devem ver em cada mulher uma mãe,
as mesmas mulheres devem amar a sua mãe, devem adorar a sua divina mãe Kundalinícia que querem fazer-se merecedoras de receber, algum dia, ao santo firme. Por ali há uma oração santa que diz, fonte de divinos regozijos, dirigi vossas ações até nós. Santo afirmar, santo negar, santo conciliar, transubstanciados em mim, para meu ser, santo Deus, santo firme, santo imortal, tende misericórdia de nós. Este é um cântico precioso às três grandes forças primárias do universo. Essas três forças constituem em si mesmas ao Pai, a Osíris, o que ao desdobrar-se se converte em Neit, em Ísis e da união dele, ela resulta nosso Jeshua particular, nosso Jesus Cristo íntimo próprio, muito próprio de nós, aquele que deve entrar em nós, em nosso corpo, para salvar-nos. Muito especial nesta oração é aquilo de Santo Deus, Santo firme, Santo imortal, porque o velho dos séculos da Cabala é o Santo Deus e o Santo firme é Jeshua, nosso Jeshua íntimo particular, o que incorporando-se em nós se faz cargo de todos os nossos processos psicológicos, de todas nossas paixões, sentimentos, pensamentos, etc., para transmutá-los em si mesmo, de todas nossas tentações para vencê-las em si mesmo e isso não o pode fazer senão o Santo firme. Interessante resulta também aquilo de santo afirmar, santo negar e santo conciliar. Por quê? Porque a primeira força é a da eterna afirmação, a do Pai, a segunda a da eterna negação, a do Filho, e a terceira a da eterna conciliação, a do Espírito Santo. O Pai afirma, o Filho nega, o Espírito Santo concilia. Que nega o Filho? Por que se diz que o Filho nega? Porque o Filho nega ou não quer tudo o que nós queremos, paixões, defeitos psicológicos, etc. E por que se lhe diz a terceira força santo conciliar? Porque com essa terceira força nos reconciliamos. Com quem? Com a divindade. Me refiro de forma enfática à força sexual, a essa força com a que nosso corpo se formou, a essa força com a qual nosso corpo se desenvolveu no ventre de nossa mãe, a essa força que nos trouxe à existência. Por que se diz, transubstanciados em mim, para meu ser, para nosso ser? Porque as três forças primárias do universo, a do Pai muito amado, a do Filho muito adorado e a do Espírito Santo muito sábio, passam pela transubstanciação em nós e para nosso ser. Compreendem o que isto significa, meus caros irmãos? Transubstanciar significa que uma substância se converte em outra. Compreendem agora por que as três forças primárias passam pela transubstanciação em nós e para nosso ser? Isso é algo grandioso. É óbvio que necessitamos cristalizar em si mesmos as três forças primárias. Assim, pois, meus queridos irmãos, reflitam, esforcem-se em eliminar ao eu psicológico, regressem ao primeiro amor, tratem de reconquistar a inocência em seus corações, lutem por isso. Aprendam a amar ao eterno feminino e assim algum dia poderão ter a dita de encarnar em si mesmos ao Jesus particular, individual. Não quero com isto subestimar ao grande Kabir Jesus, ao que na Terra Santa ensinara esta doutrina. Se por algo é grande o grande Kabir Jesus, é porque nos ensinou a doutrina do eterno Salvador, de nosso Salvador interior profundo, de nosso Jeshua particular,